estudantes e professores do 9º ano, sejam bem-vindos a mais essa aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina e eu estou aqui com Kézia, nossa intérprete de Libras, e também com a professora Isabel. Olá, professora! Olá, Carol. Sejam todos bem-vindos, alunos e alunas. Eu estou aqui, ó, ligadinha aqui no chat, aguardando vocês, né, para uma interação bem legal. E aqui eu já quero dar algumas informações, né? Quem ainda não baixou o aplicativo, pega aí seu celular, aponta a sua câmera aí para a tela e baixa o aplicativo, tanto para quem tem o iOS como quem tem Android. É muito importante, gente, vocês baixarem esse aplicativo para a gente poder conversar aqui. Olha, eu estou atenta, porque quem entrar vai poder colocar perguntas, vai poder responder alguns questionamentos, algumas atividades que a professora Carol fizer agora aqui, no ao vivo, e vocês vão responder. Então, estou aguardando vocês. Vamos lá, Carol? Joia! Vamos lá, pessoal. Então, ó, participem aí, né? Baixem no aplicativo, tá certo? Participa aqui com a gente, tá? Olha só, hoje, professora, vamos começar aqui com uma frase bem bacana de uma cientista, ó. Muito boa, hein? Danada para a época dela, viu, gente? Então, vamos lá, ó. Devemos acreditar que somos talentosos para algumas coisas e que essa coisa, a qualquer custo, deve ser alcançada. Pessoal, olha só, o que essa frase quer dizer pra gente, né? Olha só, acredite em você, acredite no seu dom, no seu talento, né? Vá em frente, corra atrás dos seus sonhos, né? Faça a sua vida diferente, é isso que tá dizendo isso aqui, tá? Então, ó, a qualquer custo deve ser alcançada essa coisa que você tem talento. Então, ó, acredite em você e siga em frente. Eu queria chamar a professora Isabel agora para falar um pouquinho sobre essa cientista arretada, né, professora? Com certeza. Vamos falar um pouquinho aí, né, dessa mulher pioneira, gente, num período onde a mulher não tinha voz nem vez, principalmente na área da ciência. Né? As mulheres tinham o hábito só de ser donas de casa, de cuidar dos filhos, de cuidar da família. E aí chega Marie Curie e traz, né, uma grande contribuição, uma mulher além do seu tempo. Então ela desenvolve aí muitas pesquisas. Numa época em que a mulher não era tão valorizada, ela se une ao marido, né, e mais um amigo aí do marido, e começa aí a questão da descoberta. Recebe mais de um prêmio Nobel da Paz, da ciência, onde ela diz assim, eu tenho que contribuir, como ela coloca, né? Eu tenho que acreditar naquilo. E aí eu vou relatar alguns, estou aqui também de olho no chat, mas vou relatar aqui alguns, né, feitos dessa grande cientista polonesa, mas naturalizada na França, onde a grande descoberta dela é a questão da radioatividade. E aí descobre a questão tanto do rádio como do polônio, 2 elementos químicos que compõem a tabela periódica. E aí vamos falar um pouquinho a questão do rádio, né? Desse elemento químico. Então, com essa questão aí do rádio, ela consegue, né? Ela desenvolve uma pesquisa e ganha seu primeiro, né? Juntamente, como eu já falei, com o marido e um amigo do marido, ela consegue aí o primeiro prêmio, o primeiro reconhecimento, né, da mulher aí na ciência. Essa questão do rádio é muito importante em relação aí, eu vou falar de algumas descobertas e alguns benefícios desse elemento. Já a questão aí do segundo prêmio, né, onde ela aprofunda o estudo em relação ao rádio, porque antes ela estava vendo mais a questão, né, da radiação. Ela sabia que alguns elementos desenvolviam e emitiam radiações. E aí ela percebe, né, e mergulha aí nessa pesquisa e ganha o seu segundo prêmio. E aí, quais são as contribuições? A primeira, nessa época, estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. E aí ela consegue desenvolver, né, o primeiro tratamento aí, desculpa, não tratamento, mas diagnóstico de males em relação à radiografia móvel. Então, na época da Primeira Guerra, já tinha um equipamento móvel, porque eles tinham que estar em vários lugares, né, deslocado para vários lugares, e aí já fazia as primeiras radiografias. Muito interessante, né, pessoal? Então, graças a uma mulher, né, a Marie Curie, que a gente tem aí a questão
Claro que outros cientistas foram aprimorando, desenvolvendo, sofisticando. Outra coisa bem interessante ainda a respeito de Marie Curie é a questão desse, quando ela descobre o rádio, esse elemento químico, e esse rádio ele libera um gás. Esse gás é tão importante, gente, e tem tudo a ver com o nosso Outubro Rosa. Esse gás, esse rádio, ele é utilizado nas radioterapias, ou seja, esse elemento sendo utilizado para o tratamento do câncer. E para falar do tratamento do câncer, professora Carol, eu vou me alongar um pouquinho na minha fala aqui. Estamos no Outubro Rosa. E aí no Outubro Rosa eu quero chamar a atenção de vocês, meninas e meninos, embora a questão do câncer de mama acomete mais as mulheres, mas existem casos aí também que acometem alguns homens. E, professora, qual é a dica que a senhora vai nos dar? A primeira dica é vocês conversarem com as mulheres da família, mães, avós, tias, e vocês também. A questão aí do autoexame, conversa com a mãe, para a mãe poder orientar como é essa questão do toque, como é tocar na mama para procurar o quê? Acho que a mãe de vocês vão orientar direitinho. E também a procura aí de fazer a mamografia, né? É um mês para a gente lembrar. Coloca aí na agenda e dizer, não, todo mês de outubro a gente vai fazer uma vez no ano esse exame. Então, aqui vai a minha dica e a questão aí, lembrando que toda doença, quando ela é tratada, ela é diagnosticada no início, fica mais fácil ser tratada e pode chegar até mesmo à cura. Foi tudo isso, viu, que a professora Carol, hoje eu me empolguei. Nossa, foi riquíssima aí essa participação da professora Isabel, logo nesse início de aula, tá, gente? Então, sigam essa dica, falem para as mães, para as avós, que precisam realmente fazer esse exame de mamografia, né? E vocês que são mais novas, né, estudantes do 9º ano, façam o exame, o autoexame da mama, tá certo? Vamos continuar aqui, então, começando essa aula de hoje sobre engenharia genética. Vamos lá, então. O que a gente viu na aula passada, pessoal? Replicação e duplicação do DNA, mutações genéticas e evolução, relação, teoria da evolução e a genética, né? Qual é essa relação aí da evolução com a genética? O neodarwinismo, né? O redescobrimento aí dessa teoria aí de Darwin e a evolução e biodiversidade. Então, todos esses tópicos aí, eles vão servir de base para essa aula de hoje e nossa próxima aula, né, que será a continuação aí de engenharia genética, tá certo? Então vamos lá. Vamos contar um pouquinho de história, porque se não fosse a história, nós não estaríamos aqui hoje, né, nesse mundo, né, cheio de novidades, de novas descobertas, porque antigamente, já falei isso para vocês, né? Porque muito antes da gente até nascer, já tinham pessoas que eram curiosas e já trabalhavam aí em prol da ciência, tá certo? Então, ó, século XX, né? O homem, gente, ele vem tentando entender essa questão da hereditariedade há muito tempo, tá? Antes mesmo de saber que se daria esse nome, né? Hereditariedade. Essa passagem dos genes de uma geração para outra. Então, até o século XX, nada sabíamos, né? E aí foi no século XX somente que veio essa elucidação. Através de quê, gente? Das ideias de Mendel, que foram ignoradas na época, né? Mas, como a gente sabe, outros cientistas vêm, né, um após outro aí, e cada um vai colaborando com o trabalho do anterior. E foi por causa dessa colaboração aí que esses 3 cientistas aí, ó, Hugo de Vries, Carl Correns, Eric Tischermack, esses 3 cientistas, eles estavam trabalhando cada um no seu canto. Lembra que lá no século XVIII, século XIX, as pessoas não conseguiam se comunicar como a gente consegue se comunicar hoje, com essa facilidade, né? Vocês estão aí em casa me vendo ao vivo, eu estou aqui no estúdio com a professora Isabel, a gente consegue interagir aí através do chat. Isso naquela época não era, nem passava pela cabeça das pessoas que isso pudesse acontecer, tá bom? Então, cada um no seu lugar, estudando, impressionantemente chegaram às mesmas conclusões. E aí,
redescobriram as ideias de Mendel, gente. A partir disso foi que a genética foi reconhecida como ciência. Então, passou-se aí o tempo de Mendel, né? Ele foi redescoberto e a genética chegou aí e foi reconhecida como ciência. Aí, um pouco depois, né, dessa redescoberta de Mendel aí, seus estudos, foi que o DNA foi reconhecido, né, como a base da hereditariedade. Então, o DNA é o nosso material genético. Por isso, ele é a base da herança, né? Da herança que é passada de uma geração para outra. E também foi descoberta essa estrutura em dupla hélice, né? Que a gente tá vendo aí na figura, ó, aqui a estrutura do DNA. Estrutura em dupla hélice, tá certo? Beleza. Começamos a falar do passado, porque é importante. Porque sem o passado, gente, nós não teríamos o quê? O agora, o presente, né? E o futuro também não seria escrito, né? Então, ó, hoje o que a gente tem? A ciência, ela está em destaque na mídia, né? Então, sempre vemos em jornais notícias, né, de alguma novidade, alguma doença que está sendo erradicada por conta de uma nova vacina, né? Alguma descoberta de um medicamento novo. Eu estou falando de medicamento, vacina, porque são coisas que interessam diretamente aí na sociedade, impactam diretamente na sociedade e chamam a nossa atenção. Tá? Mas não só essa parte da ciência chama a atenção, né? Como outras também. Mas recursos são investidos não tanto quanto gostaríamos, né? Porque esse recurso, ele não é investido equitativamente, né? Ou seja, de maneira igual pelo mundo, né? Em alguns lugares se investe muito, em outros, muito pouco, tá? E aí, os cientistas que estão naquele lugar onde se investe pouco em ciência não conseguem ter essa oportunidade, né, de mostrar o que eles sabem, né, de mostrar para o mundo o que eles poderiam descobrir até, né? Porque, infelizmente, sem dinheiro, a ciência, do jeito que anda hoje, né, com essa tecnologia toda, a gente não consegue andar muito, tá? Então, mas mesmo assim, grandes avanços foram feitos aí dentro da ciência, graças a Deus, né? E aí, ó, com esse avanço científico e tecnológico, o que é que aconteceu, ó? Técnicas de manipulação dos genes de um determinado indivíduo foram desenvolvidas. Como assim, professora? Técnica de manipulação de gene? Pois é, lembra que o gene, ele tá onde? Lá no cromossomo, né? Dentro do DNA, dentro do núcleo da célula, né? Então, pessoal, essas técnicas de manipulação de genes, ó, chama o quê? Engenharia genética. Que coisa, né, professora Isabel? A engenharia genética é tão importante, né, para a gente hoje, mas a gente, na próxima aula, vai falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente deve ter com isso, né? Se a senhora quiser comentar alguma coisa, a senhora pode interromper, viu, professora? Tudo bem, Carol. É só dizendo que tem, assim, alguns alunos que estão aqui, né, que a gente consegue perceber, mas está faltando a interação. Coloca o nome da escola, pessoal. Coloca o nome de vocês também, para a gente ver quem é que está nos assistindo e para a gente poder interagir, né, e ficar atento aí na questão dessa engenharia genética, como a professora colocou. Né? Nós hoje estamos conhecendo o que é engenharia genética, mas ela já está dizendo, na próxima aula, ela vai apresentar algumas dicas para a gente se prevenir em relação a alguns cuidados em relação a que essa engenharia genética está passando, né, Carol? É verdade, porque é uma parte da ciência poderosa. E a gente, né? A gente, quando eu digo a gente, pessoal, estou falando dos seres humanos, né? Da raça humana. A gente tem que tomar muito cuidado ao utilizar essa engenharia genética, tá? Mas a gente vai ver isso melhor amanhã, na próxima aula. Mas, enfim, dentro da engenharia genética, gente, uma coisa muito importante é a recombinação gênica. Quando a gente fala de recombinação, é um rearranjo, né? É uma maneira de quê? De mudar, trocar o material genético, né? Formando novas combinações de gene em um cromossomo. Então, lá naquele cromossomo tem uma certa sequência de genes.
Mas aí a gente vai mudar, alterar essa sequência de genes. Isso é a recombinação gênica, tá? Então, essa parte da recombinação gênica, ela é a base da engenharia genética, porque através dessa mudança aí dos genes, né, que a gente vai poder mudar algumas características em alguns organismos. Quer saber como? A gente vai ver já já como é que é isso. Mas antes, ó, só para a gente saber que essa nova combinação de gene, o que ela traz para a gente, né? Ela possibilita a evolução nos seres vivos. Então, se a gente muda as características genéticas através dessa recombinação, desse rearranjo dos genes nos cromossomos, a gente pode aí trazer um benefício para a evolução daquela espécie, por exemplo. Ou não, né? A gente não sabe, porque isso a gente tem que testar em laboratório, tá? Então, por isso que é tão sensível essa questão da utilização da engenharia genética nos seres vivos. Tem que se tomar muito cuidado para a gente não criar um desequilíbrio aí na natureza, tá? Então, vamos lá. A biotecnologia e a engenharia genética juntas, elas são o quê? Ferramentas que a gente pode utilizar. Então, por conta dessas duas, a gente conseguiu organizar, né, processos que possibilitaram decifrar as sequências aí de nucleotídeos, tá, do DNA. Então, inclusive levando à clonagem de genes. Quem aí nunca ouviu falar de clone? Duvido, né? Todo mundo já ouviu falar de clone, já imagina o que seja, né? Pelo menos tem aquela noção que clone é o quê? É um outro indivíduo idêntico ao primeiro, não é verdade? Pois é. Eu vou falar até da ovelha Dolly hoje, hein, gente? Porque tenho certeza que todo mundo já ouviu falar nessa ovelha. Mas, enfim, vocês sabem o que é genômica? Eita, que nome esquisito, professora. Começou de novo com esses nomes esquisitos, né? Não, gente, não é nada demais, ó. Genômica é simplesmente o estudo do genoma de um organismo. Vou contar para vocês o seguinte, que desde o final da década de 80, que já se começou a estudar o genoma de diversos organismos, diversas espécies diferentes. E como é que se estuda um genoma, né, de um organismo? Através desse sequenciamento do DNA, das bases do DNA. Olha aí, as bases nitrogenadas representadas nessa figura aqui, no slide que vocês estão vendo. E o projeto do genoma humano, para a gente sequenciar esse genoma, né, da nossa raça, ele começou em 1990 e foi até 2003. E aí a gente decifrou aí esse código genético tão importante pra gente. Quer falar alguma coisa, professora? Quero sim, vamos professora lá. Carol. Dar as boas-vindas aqui a Diogo, né? Diogo Belarmino Fidelis, que está aqui interagindo bem. Gabriel também está interagindo, disse, enquanto você falava, né? Ele colocou aqui exemplos, ele falou de clones, que já ouviu falar. Olha aí. Ele falou aqui da estrela do mar, né? Que termina essa frase aí, Gabriel. E disse também, é certo, que tem outros, né? Então, aí, Gabriel, Diogo, tem outros alunos, Carol, que ainda não se pronunciaram aqui, mas a gente já vê a quantidade de alunos participando. Que bom, pessoal. Agora coloca a escola para a gente poder falar aqui. É né, verdade. Carol? Fala a sua escola pra gente, Gabriel e Diogo, sejam bem-vindos. Comenta mesmo, a participação de vocês é super importante aqui na nossa aula, viu? Gosto de ver assim, né, não, professora? Isso, e Estrela do Mar tem tudo a ver aí, professora Carol, essa resposta aí de Gabriel. E aí, hein, Gabriel? O que será essa história da Estrela do Mar? O que é que tu acha? Pedacinhos da Estrela do Mar, elas podem originar outras, né? Então, será que é isso, Gabriel, que tu estás falando? É sobre isso? Pois é. Vamos ver. Comenta aí com a professora Isabel, que já já ela me responde aí o que tu falou. Olha só, então, nesses organismos geneticamente modificados, né, são aqueles que têm os seus genes manipulados para manifestar ou ressaltar algumas características de interesse. Então, por exemplo, o homem, ele quer fazer um melhoramento genético de uma planta, porque numa área, por exemplo, falta água, né, é uma área um ambiente mais seco, né, e ele quer
plantar uma determinada espécie ali, mas aquela espécie ela não é resistente à seca. Então, o que é que acontece? Ele altera aquele sequenciamento, né, de bases, pegando um gene manipulado aí para manifestar essa característica. E qual é a característica? Essa resistência à seca. Então, aquela planta ela vai conseguir resistir mais tempo com menor quantidade de água, tá certo? Olha que legal isso aí. Os transgênicos, né, utilizam o quê? Gene de outra espécie que são inseridos dentro do DNA desse organismo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que acontece essa história do transgênico. Olha só. O DNA da célula, estão vendo aí, gente, nesse slide? Temos o DNA de uma célula que tem o gene de interesse. Vamos fingir aqui, vamos imaginar que seja esse exemplo da planta que tem aí resistência o estresse hídrico, né? A essa ausência de água. Então, vamos dizer que essa planta, né? Ela tem esse gene aí de interesse. Aí a gente vai pegar esse gene e vai isolar esse gene. Por quê? Porque a gente vai botar esse gene, vai inserir esse gene, pessoal, no DNA de um plasmídio. O plasmídio aí é só uma parte do DNA nesse formato circular, tá, gente? Não é nada demais. Mas, enfim, então pega esse DNA do primeiro organismo, ó, esse gene, aliás, né, do primeiro organismo de interesse, né, com essa característica de interesse e transfere aí para o plasmídio de um organismo, um segundo organismo. A partir daí vai haver a multiplicação, né? No caso da gente utilizar aí bactéria para essa transferência de gene, tá? Então, havendo a multiplicação dessas bactérias, né? Os genes de interesse vão ser inseridos no genoma das células de milho, por exemplo, né? Se a gente quer melhorar, né, fazer um melhoramento genético naquela espécie de milho, a gente retira o gene de interesse de uma espécie, insere na outra. E aí, ó, inserindo nessa espécie de milho, o que é que vai acontecer? O milho geneticamente modificado aí. E no nosso exemplo, né, a característica seria essa resistência à seca. Bacana isso, né? Olha aí, ó, a ovelha Dolly, gente. Ó, primeiro clone de mamífero que teve, né, no mundo inteiro. Todo mundo na época ficou super, né? Meu Deus, como assim um clone, né? Como se fosse uma coisa de outro mundo. Por quê? Sempre que vem uma situação dessa diferente, né? Uma situação que ninguém está esperando, uma coisa nova, a gente tende a ficar assustado, né? Então, o que é a clonagem? Conjunto de células ou organismos que são geneticamente idênticos, constituindo aí o quê? O clone, no caso aí da ovelha Dolly. Quer falar alguma coisa, professora? Quero sim, professora. Diga lá. Gabriel respondeu sim, ele colocou o exemplo da estrela do mar, né? Em relação aí nessa questão da clonagem. Legal, Exatamente. né? Eu coloquei aqui, Carol, que a gente está feliz com o número de alunos, mas eu quero ficar mais feliz ainda com o número de participantes aqui no chat, né? E aqui eu estou deixando uma perguntinha para eles, né? Quem aqui já ouviu falar de Dolly? Então, coloca aí, pessoal. Coloca só o sim, eu já ouvi falar, né? Se quiser continuar a frase, continua, senão só o sim já está de bom tamanho. Massa, professora. É isso aí, gente. E aí, vocês já ouviram falar da ovelha Dolly? É muito famosa essa ovelha, né? Eu acho que sim. Mesmo com a idade de vocês, né? São mais jovens, né, professora? Mas eu acredito que vocês já ouviram falar. Agora, olha aqui a questão de Gabriel, ó. Reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, gente, os organismos vão se reproduzir assexuadamente, já está dizendo, né? Não envolvendo o sexo. Não envolvendo o sexo quer dizer o quê? A mistura de material genético. É isso que é o sexo, né? No caso aí de reprodução. Então, não havendo mistura de material genético, o que é que vai acontecer? Vai haver um clone, né? Vai sair de um organismo para outro, será um clone. Porque se não mistura material genético de um ser com outro, a gente vai reproduzir o quê? Um ser idêntico ao original, tá certo? Então, essa é a questão aí da estrela do mar, tá, Gabriel? As estrelas do mar, elas se reproduzem assexuadamente. E é por isso que elas são clones, tá certíssimo, Gabriel.
Olha só, então, ocorrendo isso naturalmente na natureza, lógico, né? Porque a clonagem, desse jeito aqui que a gente está falando, é para se formar um outro organismo mais artificialmente no laboratório. Então, eu trouxe aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de como é. Pega-se uma célula de uma primeira ovelha aí, ó, retira do núcleo com o DNA, né, da célula, e aí você pega uma segunda ovelha, faz uma retirada do núcleo, mas tem que usar a célula mamária dessa segunda ovelha, tá? Então, retira dessa segunda ovelha, né, esse núcleo aí da célula mamária. E aí, o que é que vai acontecer? Vai haver uma fusão entre o núcleo e o óvulo para se formar um embrião dessas duas ovelhas. Quando se forma esse embrião, o que é que faz? Esse embrião, ele vai ser implantado no útero da terceira ovelha. E é assim, foi assim, né, no caso, da ovelha Dolly. Foi isso que aconteceu. Tá certo, gente? Bacana, né, professora? Legal, Carol. Estão aqui respondendo, né, dizendo que já ouviu falar. Aí eu coloquei, né, aqui na nossa conversa, né, quem aqui tem alguma informação que gostaria de colocar para que a gente pudesse aqui complementar, né? Gabriel colocou aqui que não, só vou falar por alto. Aí pode colocar, não tem problema não precisa aprofundar não, mas pode colocar, legal. Bacana, Gabriel. Pode falar o que você quiser, meu amor, tá certo? Mas a gente tá aqui, ó, bem pertinho já de terminar essa aula. Então, ó, corre aí, Gabriel, fala aí com a gente, tá certo? Pra gente já dizer aí tuas impressões, né? Tem problema não, pode falar superficialmente, né? Pode falar o que você sabe, não tem problema nenhum. A gente quer que vocês interajam aqui com a gente, que vocês contribuam também com a nossa aula, tá certo? Então, ó, o que é que a gente viu hoje nessa aula? Falamos sobre biotecnologia, engenharia genética, né? A importância delas, tudo que elas proporcionam aí pra gente. Organismos geneticamente modificados. Processo de criação de um organismo geneticamente modificado. E a clonagem, que eu já sei que vocês já disseram aí que estão ligados, né, professora? Estamos nos despedindo aqui, professora. Tem mais alguma coisa aí que os meninos conversaram com a gente? Não, pra gente complementar? Não, é só me despedir também. Tchau, pessoal. Eu continuo aqui anotando e aguardo vocês para a continuação no nosso próximo encontro. Tchauzinho, obrigada aí. Gente, olha só, vou deixar um último recadinho aqui, que é o quê? Entre em contato com o professor de ciências de vocês, tirem suas dúvidas. Eu adoro quando vocês participam, a professora Isabel também. Então, continuem aí nessa interação conosco, mas tirem suas dúvidas com o professor de vocês, porque ele é super importante na formação de vocês, tá certo? Ó, fiquem com Deus aí, um beijo para vocês, até a próxima aula. Espero vocês com Engenharia Genética, segunda aula. Tchau, tchau.